O Claude acabou de se tornar a inteligência artificial mais poderosa do mundo. E não é uma opinião, é o que os principais nerds desenvolvedores do mundo estão comprovando. Eu posso afirmar isso com muita propriedade porque atualmente eu uso o Claude todos os dias, pessoalmente nos meus 3 negócios e para os meus clientes. Ele superou o ChatGPT e não foi por pouco. Agora me diz, você ainda nem conhece o Claude? Ou conhece, mas está usando como se fosse um Google inteligente? Faz pergunta, lê a resposta e fecha. Pede para escrever um texto, não intensifica o conteúdo com ele. Se for isso, nesse momento eu no seu lugar estaria desesperado. Mas calma, porque esse vídeo existe exatamente para isso. Para te mostrar o que mudou, por que a IA importa para o seu negócio e como sair na frente antes que todo mundo entenda o que você vai aprender aqui agora. Mas o que realmente mudou nesse tipo de IA? LLM é o nome técnico das inteligências artificiais que conversam com a gente. É a abreviação de Large Language Model, como um grande modelo de linguagem. Provavelmente você já conhece e usa esse tipo de inteligência. A mais famosa, até o Claude acabar com ela, é o famoso ChatGPT. Só para você entender, o Claude, que é produzido pela empresa Anthropic, e o Gemini, que é produzido pelo Google, são outras marcas de LLM. Durante muito tempo, todas elas funcionavam basicamente da mesma forma. Você perguntava, ela respondia e ponto final. E a entrega já era boa, até mesmo por ser um fato novo e que nos surpreendeu bastante na época. Mas o que mudou agora é que as melhores IAs deixaram de responder e começaram a executar. Deixa eu te dar um exemplo concreto para isso fazer sentido. Imagine um advogado de um escritório boutique em São Paulo. Fatura ali na casa dos seus 350 mil reais por mês. Tem 7 advogados na equipe e toda semana ele passa pelo menos 3 horas revisando contratos importantes que os associados já deveriam entregar prontos. Antes, ele podia pedir para um IA, me explica o que é uma cláusula de não concorrência. Hoje, ele pode fazer o seguinte, dá a IA o contrato inteiro, o perfil do cliente, os riscos que ele quer evitar, o tom de voz que o escritório tem nas suas negociações e pedir para identificar pontos de risco, sugerir alterações e já formatar o contrato no formato padrão que o escritório tem costume de fazer. Isso não é pesquisa, é execução. E a diferença entre os dois usos não é técnica, é mentalidade. Mas tem uma palavra que explica tudo isso. Uma palavra que quando você entender, vai mudar completamente a forma como você usa qualquer IA. E essa palavra é contexto. Contexto é toda informação que você disponibiliza para a IA antes de pedir alguma coisa. É o briefing, é o histórico, é o cenário. Pensa assim, se você contratar um consultor sênior hoje e jogar ele numa reunião com o seu cliente sem explicar nada. Quem é o cliente? Qual é o problema? Qual é o objetivo? Ele vai entregar uma resposta genérica. Agora, se antes da reunião você sentar com ele por 30 minutos, contar a história do cliente, mostrar os contratos anteriores, explicar que já foi tentado e o que não funcionou, ele vai entregar algo completamente diferente, algo específico, algo cirúrgico. A IA funciona exatamente assim. Sem contexto, ela responde como qualquer um responderia. Com contexto, ela responde como alguém que conhece o seu negócio, o seu cliente e o seu mercado. E aí vem 3 principais mudanças que tornaram isso possível em escala. A primeira delas é a janela de contexto, que era pequena e ficou gigante. Antes, você conseguia dar para a IA só um pedaço do problema. Era como explicar uma situação complexa em apenas 2 minutos. Hoje, você consegue dar um documento de 300 páginas, um contrato inteiro, meses de históricos de conversa com o seu cliente e ela processa tudo de uma vez, sem perder raciocínio no meio, sem perder tempo. É a diferença entre contratar um consultor com a memória de peixe e um consultor com a memória fotográfica. O segundo, o raciocínio estendido. Em problemas complexos, a IA literalmente pensa em voz alta antes de responder. Ela passa minutos estruturando o raciocínio antes de te dar uma resposta. Em decisões estratégicas, isso muda tudo. E a terceira mudança é a capacidade de execução via código. Ferramentas como o Cloud Code permite
que você descreva o que quer construir em uma automação, em um sistema, um fluxo, e a IA constrói para você. Acredite, sem você ser programador. É surreal. Isso não é atualização de software, é mudança de categoria. E agora vem a parte que vai separar esse vídeo de qualquer outro conteúdo sobre IA que você já assistiu. Porque o problema não é a falta de informação sobre a IA. O problema é que ninguém explica como um dono de negócio como você deve pensar com a IA. E existe uma diferença fundamental entre usar a IA como ferramenta e usar a IA como um sistema. Ferramenta você opera, sistema opera por você. E deixa eu te mostrar essa diferença na prática com um exemplo que acontece toda semana em consultórios e clínicas médicas pelo Brasil. Uma clínica estética em Belo Horizonte com 2 médicos e uma secretária. Fatura ali por volta de R$120 mil por mês. A secretária, ela responde o WhatsApp, agenda consultas, confirma horário, responde sobre procedimentos ali para os clientes, lida com remarcação e ainda cuida da recepção presencial ao mesmo tempo. E o resultado? Tempo médio de resposta no WhatsApp é de 40 minutos. Em alguns momentos do dia, em 2 horas. Sabe o que acontece com um paciente de procedimento estético premium que não recebe resposta em, no mínimo, 10 minutos? Ele acabou de ir para o Instagram do concorrente mandar uma mensagem. Agora, a dona dessa clínica está usando a IA como ferramenta. Ela abre o ChatGPT ou o Claude quando precisa escrever um post, fecha. Abre de novo quando precisa de um texto para o site, fecha. Ela usa essa ferramenta exatamente como um Google mais bonito e ainda assim achando que está usando a IA. O que eu chamo de lógica de mente de dono com IA tem 3 camadas e todas as 3 precisam estar funcionando juntas. Anota isso. Você não pode usá-las de forma separadas, senão não vai dar certo. A primeira camada é a delegação estratégica. Você mapeia tudo que é repetitivo. Tudo que é previsível, baseado em um padrão no seu negócio. Tudo que segue ali uma lógica. Responder dúvidas frequentes, qualificar leads, gerar relatórios, criar rascunhos de propostas. Você vai fazer o quê? Colocar a IA para executar. Segunda camada, prompts como processos. Cada instrução que você dá para a IA é um processo documentado. É como um POP, o procedimento operacional padrão, que roda automaticamente. Quanto melhor o seu prompt, mais consistente é o resultado. Você para de improvisar e começa a operar com padrão. A terceira e última camada é a integração do resultado financeiro. Toda automação que você monta precisa responder 3 perguntas-chave. Isso aqui me poupa tempo? Me gera receita? Ou me retém cliente? Se a resposta for não para tudo, você não monta, você não executa. De volta à clínica, quando a dona entendeu essas 3 camadas, ela configurou um agente de WhatsApp integrado com a agenda de todos os médicos. Hoje, o agente responde em menos de 1 minuto, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Tira dúvidas sobre os procedimentos, agenda e manda confirmação automática. Resultado, taxa de agendamento pelo WhatsApp subiu 54% no primeiro mês. A secretária continuou trabalhando, relocamos ela para a sua zona de potência, onde ela performava melhor, que é no atendimento pessoal cara a cara na clínica. E agora ela cuida do que uma humana precisa fazer, que é acolher o paciente, tratar só com exceções que surgem ali nos atendimentos e resolver os imprevistos. Isso é sistema, não é ferramenta. Agora eu vou te falar como eu uso esse tal de Claude há 12 meses com mais intensidade. Eu não uso o Claude para escrever por mim, eu uso o Claude para pensar comigo. E a diferença é enorme. Quando eu estou estruturando um infoproduto, por exemplo, a sequência de módulos, o posicionamento, a promessa principal, eu abro uma seção no Claude específica. Eu passo um contexto super completo do meu negócio, do meu cliente, do que eu já vendi e começo o processo de raciocínio junto com ele. E aqui está o ouro. Eu penso junto com ele. Eu não peço para ele pensar por mim. Ele não me dá respostas, ele me faz perguntas certas e no processo de responder,
a gente fecha qualquer lacuna que possa existir e que fica oculta. A maioria das pessoas usa o cloud para ter respostas. Eu uso para ter clareza. É a diferença entre contratar alguém para resolver o problema por você e ter alguém do lado que te faz as perguntas certas até você enxergar a solução sozinho. Na prática, você descreve o projeto, pede para ele levantar os pontos cegos, antecipar objeções, sugerir até as estruturas e refina com ele até chegar num produto com lógica, com coerência e que tem ali com você um posicionamento super afiado. Um segundo uso é o Cloud Code para construir ferramentas sem programador. Antes do Cloud Code, toda vez que eu precisava automatizar ali um processo no meu negócio, eu dependia de alguém técnico. Isso me atrasava, isso custava caro, criava dependência. Com o Cloud Code, eu descrevo o que eu quero construir, ele constrói. Eu testo, ajusto, publico e funciona. E eu não estou falando de coisa simples, eu estou falando de automação que capturam leads, seus futuros clientes, classificam por perfil, disparam sequência personalizada ali no WhatsApp e registra tudo no CRM. Tudo isso sem ser um programador. A habilidade que o cloud não tem e que nenhuma IA vai ter é entender a lógica específica do seu mercado, do seu cliente e da sua oferta. Isso é seu. O cloud executa em cima disso. Eu também uso o cloud como um motor de atendimento e de vendas. 95% das empresas brasileiras usam hoje o WhatsApp como o principal canal de comunicação com o cliente. E a maioria atende mal, demora, não faz follow-up e principalmente não sabe vender valor. O cloud resolve isso de um jeito que nenhuma outra IA está resolvendo, porque ele conversa de forma natural, não parece um robô, mantém o seu contexto ao longo de toda a conversa, entende nuances e se adapta ao seu tom de voz. Um mentor que vende programas de 10 mil a 15 mil reais. Tem um time. Ele tem uma pessoa ali na estratégia e tem 2 pessoas ali no comercial. No papel, parece tudo estruturado, mas tem um problema invisível. Só ele sabe vender. Só ele consegue sustentar o preço. Só ele consegue mostrar o valor de transformação. O lead chega no WhatsApp e o time trava. Responde mal, responde seguro. Ou pior, começa a negociar preço antes de construir valor. E o resultado são 600 leads no mês para fazer 1, 2 vendas. Um paciente manda uma mensagem às 19 horas perguntando sobre o tratamento de manchas. Ninguém responde. No dia seguinte, o paciente já fez uma consulta com outra dermatologista que respondeu na mesma hora e conversou tudo o que precisava com ela em 8 minutos pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Quando o dono configurou um agente de cloud no WhatsApp, isso parou de acontecer. O agente responde na hora, tira dúvidas sobre os procedimentos, mostra os horários disponíveis e agenda direto na plataforma. Resultado: 0 leads perdidos só por falta de resposta. E o mentor, médico ou dono de academia parou de receber ligação de pessoas interessadas no seu celular pessoal às 8 horas da noite. Agora eu preciso te falar sobre o erro que vai determinar se você vai sair daqui e aplicar ou vai ficar só sabendo. O grande erro é tratar o cloud como um pronto atendimento. Isso mesmo. Você chega, faz uma pergunta pontual, pega a resposta e fecha. Funciona? Talvez funcione, mas o uso é o mais fraco possível. O cloud performa no seu máximo quando você dá contexto profundo, quando você trata cada sessão como uma sessão com um sócio inteligente que precisa ser brifado antes dele começar a trabalhar. Na prática, isso significa, antes de qualquer tarefa importante, você passa para ele o contexto do seu negócio, o perfil do seu cliente e o seu posicionamento, suas restrições e seus objetivos. Eu tenho documentos de contextos preparados para cada área dos meus negócios. Quando eu abro uma seção para conteúdo, já começa com o contexto do canal, do avatar, do tom de voz. Quando eu abro para um produto, já tem o contexto da oferta, do mercado, da concorrência. Isso é o que separa quem usa o cloud ou qualquer outra ferramenta de IA de quem usa com vantagem competitiva. E tem um segundo erro, ainda mais comum: esperar que o cloud entregue perfeito na primeira tentativa. Não funciona assim. O cloud ele é iterativo. Você começa, ele te entrega, você refina e ele melhora. A qualidade de saída final é proporcional à qualidade de interação que você faz com ele.
Dono de negócio sabe que processo gera resultado e com IA não é diferente. Então, deixa eu fechar com um princípio que precisa ficar gravado na sua mente. Negócios prêmios não travam por falta de marketing, não travam por falta de clientes, não travam por falta de produto, travam porque o dono virou o sistema. E quando o dono é o sistema, tudo que cresce, volume, complexidade, exigência, cresce em cima de você. A IA, quando usada como ferramenta, só acelera o caos, mas quando usada como sistema, ela organiza, ela padroniza e sustenta o crescimento sem depender de você. E é isso que libera o dono para fazer um único papel que realmente importa: liderar. Pensa no exemplo que eu trouxe no começo. A doutora que respondia o WhatsApp às 8 horas da noite porque ninguém mantinha o padrão que ela exigia. Hoje, ela não responde mais. Não porque alguém ajuda, mas porque existe um sistema que responde como ela responderia. E essa é a virada. Agora, o próximo passo seu é pegar uma parte do que eu te mostrei aqui, só uma, e implementa ainda essa semana. Não precisa começar com a automação. Começa organizando seu contexto, porque sem contexto, nenhuma IA funciona como sistema. A vantagem competitiva nos próximos anos não vai ser de quem tem mais capital, mais equipe ou mais estrutura. Vai ser de quem deixou de ser o gargalo do próximo negócio. Eu sou Luiz Souza, estrategista de crescimento, consultor e sócio de negócios que escalam com lucro e posicionamento premium. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais empresários que estão vivendo exatamente esse cenário. Se inscreve para não perder os próximos e comenta aqui, hoje no seu negócio, se você ainda é o sistema.